Boa noite, gente. Vamos entrando. Eu acho que tá sendo chamado o pessoal nesse momento. Ficar no aguardo de todos. Boa noite, Victor. Tudo bom? Vamos entrando, pessoal. Já deu a hora da nossa live. Victor, envia para os seus amigos, por favor, para que eles possam acompanhar a nossa live também. Boa noite, Simone. Professor Guerra. Boa noite. O pessoal já tá entrando. Espera mais um pouquinho. Vamos lá, gente. Vocês estão vendo esse aviãozinho no cantinho, na tela inferior de vocês, logo do lado do comentário. Por favor, vamos enviar para os seus amigos, para que todos possam acompanhar essa live. Fé em Deus vai ser maravilhosa. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos mesmo. A ABZ Pernambuco, os Elos Top de Linha agradece a presença de todos vocês. Vou aproveitar esse tempo também e vou enviar aqui para meus amigos também. Ana Paula, professor Guerma, sejam todos bem-vindos. Maria Águida, boa noite. E aí, gente, como é que vocês estão nessa quarentena? Bora, ó. Simone tá dizendo aqui, já enviei para meu povo. Bora, todo mundo, todo mundo. Pode enviar. Geângela, Lima, boa noite, gente. Bem-vinda, Geângela. Aí, tá chegando uma galera boa. Boa noite. Vamos lá, acho que já deu uma quantidade boa de gente. Quem puder, continue enviando, pessoal, para que todo mundo possa acompanhar essa live. Gente, para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Andrade, sou um dos elos top de linha da ABZ Pernambuco. Atualmente estou no 11º período de isotecnia na UFRPE UAST. E a gente não conseguiu finalizar o curso por conta da pandemia, né, que meio que atrapalhou todo mundo. Mas minha missão aqui hoje é fazer a mediação da primeira live do evento que nós intitulamos de Vivendo a Zootecnia. O que é o Vivendo a Zootecnia? Vivendo a Zootecnia é um movimento que nós criamos na ABZ, é um dos top de linha da ABZ Pernambuco, da UFRPE UAST, onde até o mês de setembro vamos estar trazendo um profissional da zootecnia, para a gente poder divulgar a zootecnia, mostrar as diversas áreas de atuação, as diversas formas, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, enfim. Realmente mostrar a zootecnia para as pessoas e dessa forma trazer, né, pessoas que às vezes não conhecem o curso, têm vontade de fazer o curso de zootecnia, às vezes não conhecem as áreas de atuação e acabam meio que se esquivando. E hoje, para abrir esse ciclo de palestra que nós vamos ter, nós estamos trazendo o professor Guerma Garcia Leal. Eu vou colar um pouco aqui o resumo do para que vocês possam se contextualizar. O professor Guerma, ele possui graduação em zootecnia pela UFPB, ele possui mestrado e doutorado pela UFV, atualmente ele é pesquisador nível A da Embrapa Semiárido, ele também é professor permanente do programa de pós-graduação em Ciência Animal da Univasf e também do programa de doutorado integrado da UFPB-UFC, e ele é bolsista produtividade CNPq, ele tem experiência na área de zootecnia, com ênfase na avaliação de alimentos para animais ruminantes, atua nos seguintes temas: semiárido, água na produção de ruminantes, agricultura biossalina, nutrição e alimentação de ruminantes, forrageiras, xerófitas e alófitas. Eu vi que ele já chegou por aqui, eu vou chamar logo ele, e o título da palestra dele vai ser Tecnologias Biosalinas para a Pecuária de Terras Secas no Nordeste. Professor Guerra, boa noite. Boa noite, pessoal. E aí, tudo bom, Matheus? Muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Queria, desde já, agradecer a você, ao Denis, que fez o primeiro contato. Parabenizar a todos da ABZ Nacional e da ABZ Pernambuco, né? Isso nos faz ficar extremamente feliz, né? Essa oportunidade que a gente está tendo de estar conversando com colegas profissionais da zootecnia e trazendo alguns temas para que a gente possa estar compartilhando alguns conhecimentos, algumas informações que a gente vem fazendo em prol da pecuária do Brasil e particularmente da pecuária que nós chamamos de terra seca do semiárido. Então, desde já, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade, Matheus. Parabéns a todos vocês que estão fazendo essa live, né? E dando essa oportunidade para a gente estar todo mundo junto, conversando sobre a zootecnia, que é uma profissão de um potencial e de uma importância enorme, né? Nós somos produtores de proteína de origem animal e nós temos uma grande importância na produção de alimento desse país. Exatamente. E eu quero dizer que
O senhor pode acompanhar todos que estão dentro da live toda terça-feira, às 19 horas. Nós temos esse encontro marcado aqui para falar sobre a zootecnia, sobre a agropecuária, enfim, sobre o agro no geral. Esse é um tema, viu, Matheus? Um tema relativamente novo, né? Eu diria que para a nossa zootecnia. Eu já tive a oportunidade de ministrar uma palestra na Semana do Zootecnista lá na Rural de Pernambuco e no departamento de zootecnia. Os meninos me chamaram lá e eu coloquei o título como Zootecnia Biossalina, né? Na verdade, porque essa agricultura biossalina, ela é uma agricultura não convencional, né? Pô, mas Guilherme, o que você vai falar de agricultura biossalina para produção pecuária, né? Parece que é uma coisa meio que sem muito nexo, né? E aí eu gosto sempre, Matheus, e pessoal que tá aqui nos vendo, eu gosto sempre de fazer um pouco uma problematização, né? Fazer uma abordagem a respeito do que é a nossa pecuária, qual a situação que ela se encontra, e é claro que a partir da situação, das suas características, a gente tem que buscar alternativas de produção. Então, considerem que as tecnologias biosalinas ela vem para se somar a várias outras tecnologias, vários outros conhecimentos voltado para pecuárias de terra seca, voltado para a pecuária de zonas semiáridas. Então, essa abordagem que eu queria trazer para vocês, até para que a gente possa estar divulgando, né? Porque é uma coisa relativamente nova, mas vocês vão ver que é uma tecnologia, ou são tecnologias, que vêm sendo feitas, sendo realizadas no mundo inteiro, né? O fato é que o mundo inteiro tem aproveitado desse potencial para poder contribuir com a produção de alimentos, né? Eu sempre digo o seguinte, ó, pessoal, talvez o maior desafio nosso na pecuária do semiárido brasileiro, e às vezes a gente se prende muito à pecuária do semiárido, mas na verdade, a pecuária do mundo, né? Eu acho que o principal componente se chama água. A água e o ciclo hidrológico é que norteia, é quem orienta, é a principal vertente de produção. Toda o nosso planejamento pecuário, ela tem que estar diretamente voltada aos nossos ciclos hidrológicos. Bom, mas falando em semiárido, claro que nós todos conhecemos que essas regiões ela tem uma variabilidade muito grande em termos de disponibilidade hídrica. Então, notadamente, é o maior desafio nosso. Bom, mas, pô, o que é agricultura biossalina, Guilherme? Que tecnologias são essas, né? Para que serve isso? Bom, primeiro é o seguinte, vamos fazer aqui uma definição dessa agricultura biossalina. E, claro, vocês não estão dando para ler, porque não tá nítido, mas eu tirei essa definição de uma publicação de um grupo de pesquisadores de regiões que são muito parecidas com a nossa. E eu vou citar de onde é essa publicação. O principal autor é um australiano, né? A Austrália é do CSIRO. Ele é um país vasto, grande, do tamanho do Brasil, mas que tem regiões muito secas também, né? É muito parecido com a nossa região semiárida. E eles lá, eles têm como um potencial o uso da agricultura biossalina para produção animal e para produção de forragem. Então, a agricultura biossalina, gente, é um termo amplo, essa definição está na tela, usado para descrever a agricultura sobre vários níveis de salinidade. Eita, pô, salinidade, né? Salinidade da onde? Salinidade de águas subterrâneas, dos solos, ou uma combinação de ambos. Às vezes você tem água doce, solo salino, às vezes você tem salino, água doce, e às vezes você tem água salina e solo também salino, ou não. Pô, Guilherme, mas o que isso tem a ver com a zootecnia, né? O que tem isso a ver com a pecuária? Primeiro que eu chamei a atenção que as tecnologias biossalinas,
elas são úteis e são alternativas para a pecuária do semiárido, de terra seca. Aí é o seguinte, a gente precisa entender que as regiões secas, em sua maioria, elas são muito relacionadas com salinidade. Uai, mas por que é relacionado com salinidade? Porque são regiões que chovem pouco, são regiões, particularmente o nosso semiárido, são regiões com solos rasos e, além disso, tem uma alta taxa de evaporação. Bom, aí isso já nos demonstra o que a gente tem como um potencial. Então, a salinidade é uma característica, digamos assim, muito intrínseca, muito parecido com a nossa região semiárida. A gente não tem muito que temer a agricultura biossalina, não, e nem a salinidade. Por quê? Porque ela é muito parecida com o que nós temos no nosso semiárido. Pô, então, se é uma característica nossa, então a gente pode fazer com que essas tecnologias gerem ou se transformem num grande potencial. E isso, gente, isso tem sido feito, essa exploração dessa pecuária, ela tem sido feita em várias regiões do mundo, né? Se vocês terem uma ideia, os países do Mediterrâneo fazem o uso dessa agricultura biossalina como nunca. Mas por quê? Porque eles precisam. Eles não têm água disponível para produzir alimento, produzir forragem de forma, digamos, estabilizada, né? Produzir isso durante todo o ano. Então, eles precisam buscar fontes de água, né? E fontes de água alternativa para poder produzir alimento e fornecer esse alimento ao animal. Então, esse na verdade, eu diria que o principal potencial dessas tecnologias aí de agricultura biossalina. Bom, projetando mais um mapa aí, ou vários mapas, né? Eu gosto também de chamar a atenção, porque muitas vezes a gente se prende à nossa região semiárida como sendo a única, né? Pô, será que essas diversidades, adversidades, esses desafios, essas questões voltadas para produção de terra seca, é particularmente só aqui? Não, no mundo inteiro. Mais de um terço de todo o território mundial, do planeta, são de áreas semiáridas ou secas, ou áridas, na verdade, né? E aí, se vocês verem um mapazinho aqui, ó, do lado esquerdo de vocês, né? Embaixo, de azul, lá está apontando as principais áreas com maior incidência de salinidade. Claro, essa incidência de salinidade ela está justamente nos países, né, onde a disponibilidade hídrica são mais baixas, ou nas regiões dos países onde a disponibilidade hídrica são mais baixas, e que leva à salinidade. Agora, é interessante também a gente mencionar que essa salinidade as salinidades estão em regiões onde a água é abundante. Eu estou aqui numa região do Vale do São Francisco, acho que muitos de vocês conhecem. Nós temos o maior perímetro irrigado do Brasil em extensão. São mais de 140 a 150 mil hectares em extensão. E aqui estima-se de termos entre 10% a 15% já de área salinizada. Ou seja, o uso excessivo de água, mesmo de qualidade, pode trazer problema de salinidade. Mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso para que ninguém se espante, que eu estou falando de agricultura biossalina, que eu estou falando de tecnologias biossalinas, e que isso é, de fato, uma alternativa para a nossa região. Faz parte, né? Não vamos temer nada disso. Bom, mas como é que essa agricultura biossalina ela pode, na verdade, nos ajudar a se tornar mais eficiente na produção pecuária das terras secas? Bom, primeiro é o seguinte, né? Primeiro que a gente precisa entender que, como a nossa região chove pouco, a disponibilidade hídrica é baixa, e eu estou colocando aí alguns exemplos de potencial dessa agricultura biossalina, como eu tenho pouca água durante o ano, e essa água se concentra praticamente nos primeiros 4 meses, então
Ao longo do restante do ano, eu necessito ter outras fontes hídricas para complementar essas águas, né? E isso é que eu acho que muitos países fazem. Eu estou projetando ali, para vocês terem ideia, no lado esquerdo em cima, a sede do Centro Internacional de Agricultura Biossalina, que fica em Dubai, nos Emirados Árabes. Para vocês terem uma ideia, né? A deficiência hídrica de um país como esse é enorme. Então, as nossas condições de produção pecuária aqui no semiárido é muito melhor. Mas não tenha dúvida nenhuma. Lá eles não têm essa quantidade de água. Então, eles precisam usar a água, principalmente a água do subterrâneo, que nós temos aqui, né? Bem como fontes, inclusive, de água do mar, para produzir determinados alimentos. Claro, eles podem fazer isso através do processo de dessalinização, eles podem fazer isso misturando águas de melhores qualidades com águas inferiores, e pode usar diretamente essa água salobre ou salina, né? Se vocês verem aqui do lado direito, na parte de cima, eu coloquei lá agricultura biossalina, depois a água subterrânea, e é aí que a gente vai focar a nossa apresentação em termos de tecnologias biossalinas, porque nós temos no semiárido mais de 200 mil poços perfurados, e essas águas podem se tornar um grande potencial de uso para os nossos pecuaristas, para as nossas unidades pecuárias mais difusas do semiárido brasileiro. Mas como, Guilherme? Bom, primeiro, são duas vertentes. Uma é a irrigação suplementar, que é uma irrigação não convencional, né? Que a gente denomina. A gente só usa isso associado à água de chuva, de forma sazonal e estratégica, em solos diferenciados, solos mais profundos e mais arenosos, e, obviamente, tratando isso com muita racionalidade, com muito cuidado, né? A gente está tratando de um potencial que esse potencial pode ser prejudicial, ele pode degradar o solo. Então, a gente tem que ter critérios técnicos. E nada na pecuária, nada, absolutamente nada, ou será eficiente sem o uso do conhecimento. Então, eu parabenizo vocês por estarem realizando essas lives, né? E estarem provocando todas essas discussões, porque o conhecimento é que transforma, não tenha dúvida nenhuma, né? Então, eu acho que vários colegas que vão estar passando por esse mês, trazendo aqui diferentes conhecimentos, a ideia é essa, é provocar, é trazer alguns conhecimentos, trazer alternativas, trazer informações, trazer dados de pesquisa, resultados, né? E é muito importante também, viu Matheus? Denis também, se estiver aí ouvindo, é muito importante que em algum momento vocês tragam produtores para estar aqui conosco, né? Aqui eu me incluo com vocês para estar debatendo, né? A gente trazer a experiência do produtor, mostrando a realidade das suas unidades de produção, de suas fazendas. Isso é muito importante, né? Porque a gente tem que conciliar a ciência, a pesquisa que a gente faz nas universidades, né? A nossa formação, a nossa capacitação, com a experiência do produtor. Sem a experiência do produtor, as nossas chances de sucesso são mínimas possíveis. Então, é importante a gente fazer esse tipo de intercâmbio, né? Esse tipo de abordagem. Aí eu vou mostrar mais algumas telas aqui para vocês. Pode falar, Matheus. Antes que o senhor continue, só para falar para o pessoal, gente, a gente já está dando encaminhamento à live. Eu gostaria de pedir, quem já tiver alguma dúvida ou algum questionamento ou uma consideração a fazer, pode fazer aqui nos comentários, que eu vou fixando e já faço ao professor, que ele se disponibilizou a responder na mesma hora. E, professor, eu queria dizer ao senhor que mês passado nós tivemos uma experiência maravilhosa. Nós conseguimos trazer 2 produtores, se não, salvo me engano, e eles falaram muito dessa questão da atuação, da presença de técnicos, de zootecnistas nas propriedades, o que modificou. E é algo realmente muito bonito de se ver, quando há essa troca de conhecimentos. E a gente sempre procura trazer um produtor, ouvir o produtor, porque ele é basicamente aonde chega o nosso trabalho, né? O ponto final, digamos, o inicial, né? Onde tudo começa, ou basicamente o que a gente trabalha dentro da academia ou dentro dos centros de pesquisa, chegam a eles para que eles possam difundir, divulgar, trabalhar em cima disso. Perfeito.
Parabéns vocês. É muito importante, né, que a gente faça esse intercâmbio, né, essa aproximação, que a gente possa, na verdade, tá discutindo, né, o que a gente tem como proposta nas nossas universidades, no nosso centro de pesquisa, e o que eles têm de problema, que eles possam nos trazer para a gente estar estudando e propondo algumas soluções. Eu acho que essa relação é fundamental. Por exemplo, o que a gente vem fazendo, que a gente vem realizando em relação a essas tecnologias biosalinas, né, ou da agricultura biossalina, eu preciso, ou nós precisamos de um retorno muito apurado do produtor. Né? Ele precisa nos dizer se de fato essa é uma alternativa interessante e se isso propõe, possibilita algo de resultado ou algo de solução dos problemas que ele vive. Né? Essa é uma temática que eu diria que é muito delicada, porque a gente tratar de uso de águas salinas, tratar de uso de solo salinizado, isso tudo é uma questão muito delicada em função dos problemas ambientais. Né? Agora, o fato é que o uso de água salina ou de águas residuárias é uma realidade no mundo inteiro. Por quê? Porque nós vivemos uma crise hídrica mundial. A água é um componente que tem sido cada vez menos disponível em quantidade e qualidade para os nossos produtores. Claro, a gente entende que o ciclo hidrológico praticamente mantém toda a carga hídrica do mundo inteiro, mas a gente tem perdido muito a qualidade das águas que nós temos disponível. Então, isso é uma realidade. Veja, eu vou projetar aqui para vocês algumas... Professor, desculpa mais uma Pode vez, tá falar, meu amigo, interrompendo. fica à vontade. Denis, ele fez uma pergunta aqui que eu acho que está dentro disso que o senhor está falando agora. Ele perguntou o seguinte: professor Guerra, na sua opinião, qual ou quais entraves ainda existem para que as tecnologias biosalinas possam ser implementadas nos sistemas de produção animal no Nordeste do Brasil? Bom, excelente pergunta, Denis. Obrigado. Eu vou abordar isso, né, Denis? Eu acho que você tocou no ponto principal. Primeiro, o seguinte, Denis, essa é uma tecnologia, as tecnologias biosalinas ainda são muito pouco conhecidas, muito pouco divulgadas, né? Essa prática de uso de água salina para produção de forragem ou para dessedentação animal, embora ela venha sendo feita pelos produtores há muito tempo, principalmente nos períodos secos, é óbvio, né? Ela ainda é muito pouco estudada, ela é muito pouco pesquisada, ainda há muito pouco resultado de pesquisa para serem divulgados, né? E para servir de orientação aos nossos produtores. Eu creio, Denis, que esse é um potencial que ainda tem muito a crescer frente aos nossos produtores. Né? Claro, precisamos massificar essas informações das alternativas de produção biossalina, mas é preciso fazer isso com muita segurança. Né? A gente mesmo tem um cuidado muito grande ao transpor, ao transferir essas informações, porque, como eu falei, ela tem que ser feita com critérios técnicos. Né? E se você vê aí na projeção desse slide aí, eu estou fazendo uma abordagem de alguns fóruns, né? Alguns grupos de cientistas no mundo, eles acham que, inclusive, a agricultura, está ali em inglês, né? Mas a agricultura salina, ela pode ser o futuro da produção agrícola mundial. Né? Por quê? Porque eu falei há pouco, a gente vive um problema de crise hídrica, nós estamos vivendo, alguns acreditam, outros não, a questão das mudanças climáticas, né, das alterações do clima, e particularmente aqui no nosso semiárido a gente tem passado por situações bem intensas de seca. Né? Vocês lembram, né? 2017 para 2018 foi muito bom, 2018 para 2019 razoavelmente, né? 19 para 20 agora foi um ano bom, na verdade 18, 19, 19 e 20, mas de 17 até de 12 a 17 passamos situações críticas, mas extremamente críticas de secas,
E aí é onde se destacou muito a questão do uso dessas águas salobras dos poços subterrâneos, né? Então, é preciso entender que essas tecnologias da agricultura biossalina, elas têm que ser usadas no momento certo, no momento correto, né? De acordo com aquela demanda hídrica que se faz necessária adotar esses potenciais. Claro, isso tem que fazer com conhecimento, né? Você tem que conhecer a água, a composição da água, você tem que entender qual a composição química e física estrutural do solo. Você tem que entender qual é o tipo de plantas que são mais tolerantes ou menos tolerantes a sais, né? Qual é o tipo de estratégia de suplementação hídrica que você vai adotar, né? Isso tudo em função de quê? Vou tentar mostrar a vocês o que a gente chama dos grandes problemas, né? E para falar um pouco sobre essas questões, aí eu gosto de trazer isso. Isso é digamos, é um pensamento, né? É uma forma de olhar o potencial da nossa região. De um grande pecuarista que eu tenho uma grande admiração, que é o Dr. Manelito, Dr. Manuel Dantas Vilar, da Fazenda Carnaúba, em Itaperuá, que é uma fazenda, uma das fazendas no semiárido, que a gente tem que se orgulhar, né? Porque eles produzem uma pecuária, ou eles fazem uma pecuária muito voltada ao nosso potencial. Isso é um espetáculo, né? Valorização realmente, né? Uma grande valorização do que temos aqui. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, alguns de vocês que estão nos assistindo aqui, eles realizam um dia D. É no final de julho. Inclusive, eu vou estar também fazendo uma palestra lá para eles. Vai ser dessa feita, vai ser tudo virtual, né? Aí, olha só o que o Dr. Manelito fala. Ele diz o seguinte, ó, a vocação essencial das terras secas é pecuária. Então, nós, zootecnistas, temos um espaço enorme para trabalhar no semiárido brasileiro. Aí ele diz o seguinte, ó, o semiárido brasileiro, entre as regiões, vou falar aqui, entre as regiões secas do mundo, é a única entre os trópicos a que tem vegetação natural mais rica. Isso é verdade, né? Nós temos uma diversidade de botânica e de potencial forrageiro enorme, né? A quem recebe maior quantidade de água, né? A gente reclama muito da questão hídrica, mas o nosso semiárido é um dos semiáridos com maior captação ou com maior pluviosidade, com maior precipitação, né? Por incrível que pareça. E que acolhe a maior densidade populacional. Então, isso é uma outra vantagem também que a gente tem, né? Porque se há pessoas, há mão de obra, há consumo, há possibilidade de desenvolvimento, há toda uma lógica, né? Que a gente tem que entender a pecuária com tudo que está no entorno da gente. A gente faz uma zootecnia dentro da nossa academia, dentro da nossa formação, voltada muito para o animal, diferentes espécies, mas a gente tem que entender que a zootecnia é muito ampla, né? A zootecnia tem um campo de atuação muito vasto e ela interage com vários outros segmentos produtivos. E é preciso que a gente como zootecnista, a gente compreenda isso, que a gente precisa ampliar os nossos conhecimentos, né? A gente foca na produção de animais domésticos, mas a gente tem que ampliar o nosso olhar para vários segmentos produtivos. Isso é muito importante. Vamos lá, continuando o que o Dr. Manelito fala. Sua colonização, né, isso das terras secas, desde o Rio dos Currais até a civilização do couro, mais que em outro lugar, foi feita nas pátrias de ruminantes. Opa! Então aí eu digo, ruminante, na verdade, para a nossa região semiárida, talvez seja a mola propulsora, né? Seja a máquina de fazer ou de gerar desenvolvimento. Então, nesses animais, claro, eu estou dizendo que esse é um potencial das terras secas, mas a gente pode ter outras exploração animal. Por favor, né? A gente hoje a gente tem um parque avícola muito grande no semiárido, né? Em vários estados brasileiros, suinícola também, a gente tem crescido, mas o ruminante, sem dúvida nenhuma, nessas áreas de sequeiro, o potencial deles, caprino, ovino e bovino, é muito grande. Bom, aí eu vou passar aqui rapidamente, sabe? Essa é uma publicação não tão nova, mas de 2007, são 13 anos, onde faz uma relação da água, os rebanhos e a importância disso no desenvolvimento humano.
Eu acabei de dizer a importância de nós, zootecnistas, termos uma visão ampla, né, do todo, né, da importância da nossa profissão, né, do nosso segmento produtivo para o desenvolvimento humano. Né? E está aí. Essa é uma publicação que faz essa abordagem. Como os rebanhos e a água têm importância para gerar desenvolvimento. Essas tabelas, claro que vocês não vão estar enxergando, não vão estar vendo, mas é apenas para orientar e mostrar que nas regiões secas nós temos uma, uma abrangência. Eu estou falando aqui das regiões secas da África, do leste da Ásia, do sudeste da Ásia, do sul da Ásia, do, 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 do deserto subsaariano. Então, a gente tem várias regiões no mundo. São mais de praticamente 81 milhões de quilômetros quadrados. Caramba, é muita terra seca nesse mundo inteiro, entendeu? Isso é a realidade. E nessas terras secas, sabe qual é a principal atividade geradora de renda, ou pelo menos aquela atividade que é capaz de dignificar a qualidade de vida das pessoas? Pecuária. Pecuária caprina, que é pecuária ovina, e também a pecuária bovina. Não tenham dúvida disso. E nessas regiões, eu gosto sempre de dizer, é muita água que a gente usa, né, para a produção pecuária. Né? Vocês imaginem, também vocês não estão enxergando, mas para atender essa demanda desses animais nessas regiões, são mais de 1,2 bilhão de cabeças nessas regiões. Né? Só o Brasil, gente, nós temos mais de 200 milhões de cabeças de bovinos, né? Praticamente a mesma quantidade de pessoas ou mais. Né? Então, imagine. Então, a produção desses animais, de caprinos, de ovinos, de bovinos, suínos, de aves, enfim, isso demanda muita água. Então, a água tem uma importância tamanha. Por isso que eu estou fazendo essa abordagem. Então, só para atender uma demanda dessa região seca, são mais de 11 bilhões de metros cúbicos por ano. 11 bilhões de metros cúbicos por ano. Eu venho batendo muito, eu venho conversando muito com vocês, com produtores, com técnicos, com meus colegas, para que a gente possa dar a devida importância à água, sabe, na produção pecuária. Porque a gente só se preocupa com água quando o problema água, o problema hídrico está instalado. E a gente não pode, na verdade, negligenciar o problema hídrico. Né? Tá aí. Duas figuras, 2 slides. Estou falando de estoque hídrico. Né? Estou colocando aqui do lado direito, embaixo, uma apresentação. São slides de um professor que eu acho que vocês deveriam contactá-lo, viu? Professor Rodrigo Gregório, do Instituto Federal do Ceará, de Limoeiro do Norte. Né? É um agrônomo que tem mestrado e doutorado em zootecnia, e ele sempre diz, rapaz, eu devia ter feito zootecnia, eu não deveria ter feito agronomia. Então, ele é aquele agrônomo que, na verdade, dentro dele, do espírito dele, ele é mais zootecnista do que muitos zootecnistas. Né? Então, ele tem umas palestras muito bacanas. Eu trabalho com ele no projeto de modelagem, e ele tem algumas palestras que eu já assisti que eu acho fantástico, e provocando vocês, aí uma coisa que a gente tem que entender é que, por exemplo, a precipitação da nossa região, ele coloca, é um fenômeno aleatório e imprevisível. Isso a nível de propriedade rural. E é verdade. Né? Eu acabei de falar, passamos 5 anos, 6 anos, com a variabilidade pluviométrica enorme. Vocês não vão ver esses dados, essas figurinhas que estão ali, 2 tabelas, esquerda embaixo, direita em cima, é da Fazenda Carnaúba. E olha, que outra coisa que a gente precisa chamar a atenção, viu? Para nós atuarmos nas fazendas, nas empresas de produção pecuária, é preciso que nós tenhamos subsídios de informações, dados. E isso os nossos produtores não costumam ter. E aí é difícil da gente atuar, sabe? Muito difícil.
Eu vou ditar aqui para vocês o que choveu na Fazenda Carnaúba de 2012 a 2017. Vamos lá. 2012, 163 milímetros. 2013, 280 milímetros. 2014, 400 milímetros. 2015, 386 milímetros. 2016, 295. 2017, 210 milímetros. Caramba! Então, vocês imaginem, né? A gente está falando de uma média aí de talvez de 250, 300 milímetros, comparado com regiões que chovem 1.500, 1.800 em média. Essa é a realidade da nossa região semiárida, né? E se essa é a realidade, a gente tem que buscar alternativas para complementar essa baixa disponibilidade hídrica que acontece, às vezes, numa sequência de anos, certo? Então, é preciso entender a necessidade de reuso de água e é preciso entender a necessidade de uso de águas que nem sempre têm qualidades superiores. E aí, mais uma vez, volto ao potencial das tecnologias biosalinas, que depende dessas águas salobras dos nossos poços subterrâneos. Bom, mas eu vou só mostrar a vocês. 2018, só um minuto, Matheus. Choveu 720 milímetros, para você ter uma ideia. Então, esse é o nosso semiárido, né? Tem essa dispersão, né? Passa um tempo chovendo muito pouco, de repente pode proporcionar uma água maior, né? Bora lá, Matheus. Faz aí a pergunta. Professor, não é nenhuma pergunta, é mais uma colocação. Logo quando eu entrei na graduação em 2015, por não ter muito conhecimento da parte do agro e tudo mais, não ouvia muito falar sobre questão de reuso, tecnologias biosalinas e tudo mais. Só que a partir de mais, creio eu que foi 2017, 2018, eu passei a ver muita discussão sobre essas novas tecnologias, a parte da convivência em si, mais o termo convivência com o semiárido, e eu via que era batendo muito forte nessa questão de o cuidado com a água, o que fazer para melhorar, como reutilizar. Inclusive, eu estava fazendo alguns trabalhos relacionados a o que a salinidade da água pode afetar na parte reprodutiva e produtiva de caprinos, especificamente. E a gente não acha quase nada, é muito pouco. E o que acha é mais relacionado com o consumo de matéria seca, a diminuição ou algo nesse sentido. Mas nunca na parte reprodutiva, o que pode trazer. E existe muita água salina, principalmente pela questão que o senhor já abordou aqui para a gente, relacionado sobre a questão da alta temperatura, baixa precipitação, a questão do solo. E acaba virando uma bola de neve e muitos produtores não sabem disso, pegam água já do subsolo e acabam adicionando sal ainda para não fazer a mineralização ou algo nesse sentido. Perfeito. E o uso sem a devida racionalidade, sem o devido critério técnico, pode se transformar muito mais num problema que num potencial, né? Bom, Matheus, eu vou correr. Eu tenho muita coisa que eu queria falar para vocês. Tá bom, e aí eu vou eu passar queria aqui o pessoal perguntar, mas o pessoal está meio parado ainda. Vamos, pessoal, interagir também. A turma pode ficar à vontade e perguntar, porque a ideia é a gente bater um papo e mostrar algumas coisas. Eu vou correr aqui e mostrar algumas coisas para poder provocar vocês, certo? Então, tá bom, temos 18 minutos. Eu já falei um pouco dessa... o desafio nosso é estoque hídrico, certo? E claro, entendam, né? Vocês que vão enfrentar o dia a dia no campo, duas questões cruciais para a gente. Uma é superar o problema de baixa oferta de alimento. Ou seja, a gente tem déficit forrageiro. Essa primeira figura em cima do lado esquerdo. E embaixo, nós temos déficit hídrico. E esses dois balanços negativos, eles podem ser minimizados ou superados se a gente tiver como fazer uso dessas águas de forma racional e criteriosa, sabe? Então, é essa a mensagem que eu quero deixar. A gente pode aumentar a produção de forragem, ou a capacidade de suporte forrageiro, e pode também aumentar esse suporte hídrico se a gente usar essas águas salobras. Eu tenho um grande parceiro aí, né, na UASC, aí, em Serra Talhada, né? É o professor Thierry. Eu trabalho muito com ele, é um professor extremamente competente, né? E eu tenho um outro grande amigo também, o professor Maurício também. E eu tenho muito orgulho dos professores, tanto da zootecnia como da agronomia, da UAST, né? Vocês são um campo avançado, uma unidade acadêmica
que tem um grupo de professores espetacular, né? Vocês estão muito bem assessorados, vocês estão tendo uma boa formação, porque aqui aí é muito boa. Bora lá, correr. Bom, então a gente tem que pensar nesse potencial de água, sabe? Essas águas subterrâneas é um grande potencial. E isso todo mundo já vem explorando isso há um certo tempo, desde a década de 80, 90. Por exemplo, a Companhia de Recursos Minerais vem propondo várias digamos, projetos para que a gente possa trabalhar, né? Qual é o foco? O foco são aquelas regiões onde a gente tem baixa disponibilidade hídrica, né? Onde DH também é baixa, como eu falei, né? Se vocês estiverem trabalhando numa empresa onde o objetivo e a missão de vocês por exemplo, estruturar, construir política pública, vocês têm que entender da pecuária, da zootecnia, mas também tem que entender de quê? Dos problemas sociais, dos problemas de desenvolvimento humano, né? A gente precisa ampliar esse conhecimento. Então, a gente tiver que priorizar uma área onde a gente vai adotar uma política de Estado, uma política pública, você tem que entender. Primeiro, são as regiões que chovem menos e aquelas regiões que são mais pobres. Geralmente, elas têm uma relação muito forte. E é isso que a gente precisa entender. Bom, a gente precisa saber, conhecer onde é que estão os poços, né? Esses poços estão aonde? Essa água está disponível aonde? Qual é a qualidade? Qual é a característica? Né? A gente tem feito alguns trabalhos. O ano passado eu orientei um estudante, né, o Manuel, José Manuel de Sá, e o trabalho dele foi caracterização e tipificação das águas de poços subterrâneos de Petrolina, visando potenciais de uso na produção animal. Eu quero saber o seguinte, olha, aonde estão essas águas, quais são as características dela e como é que eu posso tipificar? Dizer que essa água qualidade é boa, média ou ruim. Eu preciso entender isso. Como é que ela se comporta ao longo do tempo, né? Ao longo do ano, né? Em que grupo ela está? Coloquei aí, tipifiquei grupo 1, grupo 2, grupo 3, de acordo com a produtividade elétrica, de acordo com os sólidos dissolvidos totais. Eu preciso ter essas informações. A gente só pode, na verdade, recomendar, sugerir, passar algo para o produtor se a gente tiver uma base de conhecimento, tiver uma base de informação, né? Então, isso é a gente, né, da academia, da universidade, do centro de pesquisa, que tem que realizar, né? Como é que se comporta ao longo do tempo? Isso é imagine, o mapa de Petrolina dividido nos seus distritos e nos seus setores censitários, onde estão as unidades produtivas pecuárias, e aí como é que essa água se comporta ao longo do ano, né? Se vai diminuindo a disponibilidade hídrica, esses poços tendem a diminuir a quantidade de água disponível e a concentração de sais, naturalmente, são elevadas. Então, esses momentos são mais críticos para uso. Você tem que ter muito mais cuidado, né? Você precisa selecionar solos mais adequados para poder usar esse tipo de água. Isso tudo faz parte de quê? De uma geração de conhecimento, de uma base de dados para poder a gente entender. Então, tá lá os locais onde estão os poços, aonde eles se concentram mais. E eles se concentram onde? Se concentram onde a disponibilidade hídrica é menor. Se vocês forem visitar regiões, distritos, comunidades, procurando os poços, vocês vão ver que eles estão concentrados nas regiões onde a disponibilidade hídrica é baixa, né? Às vezes tem barreiros, açudes, mas essas águas de corpos superficiais, elas demoram muito pouco, né? Desevaporam muito rápido, não? Então, a gente precisa conhecer tudo isso, né? A gente precisa entender qual é o foco, né? Trazendo para a zootecnia. O que é que eu posso fazer com essas águas salinas, né? O que é que eu posso fazer com essas águas salobras? Primeiro, eu posso produzir forragem. Ok. Por que, Guerra? Bom, eu mostrei numa figura lá que nós temos um déficit forrageiro. É impressionante. A maioria das unidades produtivas nossas do semiárido não tem uma estabilidade de oferta de alimento. Chega no período seco, a redução de alimentos é enorme, é intenso. Muitas vezes o produtor ele tem que se desfazer de alguns animais para poder vender esses animais e comprar algum alimento. Acho que tem uma pergunta aí. Vê aí, Matheus. Tem. Do do Victor Lima. Ele pergunta, professor, por causa desses déficits que o senhor expôs, muitos produtores sentem medo de produzir. Na sua opinião, a tecnologia biossalina é uma alternativa para esses produtores?
Não tenho dúvida nenhuma, sabe? Eu acredito muito, Vitor, que essa água salobra ela pode ser um grande diferencial. Mas ela é uma água que deve ser associada à água de chuva. É preciso entender isso, né? Ela, por si só, ela não é a única solução. Há de haver uma complementação da água, né, de chuva com o uso dessas águas salobras. E isso tem que ser feito com critério técnico, acima de tudo. Então, entenda, as nossas pesquisas aqui na Embrapa, junto com a Univas, junto com a Rural de Pernambuco, com vocês aí, o principal objetivo, o principal foco é o quê? É complementar, é suplementar água disponível nesses poços subterrâneos. Infelizmente, nos últimos anos, a gente não tem tido água suficiente para que as espécies forrageiras completem seu ciclo de produção. E aí se faz necessário a gente aportar uma quantidade de água que a gente possibilite o crescimento dessas plantas, que elas possam produzir e armazenar nutrientes que possam depois ser aportados para os nossos animais. Eu acho que essa é a o grande objetivo dessas águas dos poços subterrâneos, ok? Agora, claro, eu posso usar essas águas também para produzir peixe. A piscicultura é um potencial enorme que eu posso explorar também com esse tipo de água. A tilápia se comporta muito bem. A gente tem alguns estudos realizados aqui na Codevasf, aqui na própria Embrapa, na Univas, e é preciso a gente explorar isso. Eu posso também usar essas águas a depender do teor de salinidade dela e a depender da composição de cátions e ânions dela, da presença de, por exemplo, de sódio, de cálcio, de fósforo, de enxofre, né? De macros e micros minerais. Isso pode ser ofertado aos animais. Eu posso ofertar essas águas por períodos de 2 e até 3 meses. Eu posso misturar essa água com água boa e fazer com que os animais possam dessedentar, né? Atender a sua demanda hídrica, né? De forma estratégica, entendeu, Matheus? Então, essa é uma água que tem esse potencial que pode ser explorado. Esses são, eu diria, os principais objetivos do uso dessa água salobra. Ok? Professor? Alguma pergunta? Não, por enquanto não tem mais perguntas. Só queria dizer ao senhor que nós temos 8 minutos, porque aí se aparecer alguma pergunta, para o senhor meio que ver como vai fazer Tranquilo. nesse Se tiver finalzinho. alguma pergunta, a gente responde. Bora lá. Pronto. Bom, Assim que aparecer, eu falo. na hora. Aqui a gente, já há alguns anos, a gente foi demandados, tem mais ou menos 10, 15 anos, o governo brasileiro ele disponibilizou muito dessalinizadores. Né? Não sei se vocês estão lembrados, até quando o novo governo assumiu, falou muito de dessalinizador. E esse dessalinizador, na verdade, ao gerar uma água de qualidade para consumo humano, ele também gera uma salmoura, né? Um concentrado, um rejeito que contamina o solo. E a gente foi provocado aqui para buscar uma solução para minimizar o problema de salinização desses solos. E aí, uma equipe de pesquisadores, liderada pelo pesquisador Everaldo Rocha Porto, né, bolou esse sistema integrado do uso do rejeito desalinizador. Então, a água do poço passava pelo dessalinizador, passa, a água boa vai para cisternas, né, ou tanques, para poder fornecer essa água para a população. O rejeito vai para tanque, se produz tilápia e essa água que precisa ser renovada, ela vai para onde? Ela vai para a produção de uma planta alófita, que é uma planta que demanda de água para poder, água salina para poder crescer. E essa planta, essa espécie forrageira, a gente produz silagem ou feno e fornece ao animal. Então a gente fecha o ciclo. Enfim, isso é um exemplo de uma tecnologia ou de um sistema integrado, né, de uso dessa água subterrânea. Né? E é isso que a gente está buscando. Né? A gente tem hoje vários alunos de mestrado, de doutorado, envolvidos nesses sistemas de produção biossalino, trabalhando com palma forrageira,
trabalhando com glicídia, vendo a influência dessas águas, né, obviamente, no crescimento da planta, na qualidade da planta, na qualidade do solo, né? O que é que acontece em relação à eficiência do uso dos nutrientes. Então, eles estão gerando várias informações, fazem parte das suas dissertações e das suas teses de doutorado. Nós temos uma equipe muito grande, como eu falei, o professor Thierry participa dessas pesquisas nossas aqui em Petrolina, na Embrapa, e é uma equipe envolvendo a Rural de Pernambuco, a Univace, e a gente aqui. Então, tudo isso, Matheus, a ideia é que o produtor possa absorver essas informações, né? Sem esses resultados, esses dados, essas informações. Se o produtor não absorver, a gente não se sente realizado, né? Porque o nosso principal produto, de fato, é o produtor. Então, esse é o nosso principal desafio. E a gente tem feito isso e algumas coisas têm ido já para campo. Aí vocês podem ver um exemplo desse sistema de produção no campo, né? Pois não. Antes de senhor continuar, infelizmente nós só temos 5 minutos, mas Flame fez uma consideração e uma pergunta ao mesmo tempo. Ele disse: professor Guerma, baseado em alguns resultados de análise de água, as mesmas são classificadas de C1 a C4 de salinidade e S1 a S4 só de cidade. Baseado nessa classificação, é possível indicar algum tipo de forrageiro a ser utilizado em sistema biosalino? Quem fez a pergunta foi Flame? Foi. Flame é meu braço direito aqui, né? Um pós-doc daqui. Ele não podia fazer essa pergunta para mim, não. Um abraço, Flame, para a equipe toda que estiver nos assistindo. Bom, Flame tem feito essas pesquisas aqui também, coletado essas informações com a gente, né? Na verdade, quando a gente fala do C, né? De C1 a C4, é condutividade elétrica. Essa condutividade elétrica, ela, na verdade, ela não tem muita influência. Não é que ela não tenha a sua importância, mas a gente não leva ela como prioridade. Agora, quando a gente fala do S, de S1 a S4, essa sim, a sodicidade, onde tem um sódio, é complicado, porque essa água com maior teor de sódio, ela pode, de fato, trazer danos muito rápido e muito intenso ao solo. Então, a gente tem uma preocupação. A gente prefere trabalhar com condutividade variando, obviamente, de C1 a S1, né? Esse C1 pode variar até C4, mas a gente não usa águas que passem de S2, porque essas águas, de fato, podem trazer problemas. É importante a gente usar essas espécies que são mais tolerantes a sais, né? São as halófitas. Pois não, Matheus? Professor, desculpa estar interrompendo assim, mas Simone pediu para fazer a seguinte proposta. O senhor toparia da gente abrir a live novamente, porque aí o senhor conseguiria concluir. Eu estou vendo que o senhor Neizito tem uma pergunta aqui, ele poderia fazer também. O senhor claro, acha? Sem problema nenhum. Pronto, então acho que eu vou encerrar essa aqui e abro na mesma hora em seguida as outras. Pode ser? Ótimo. Estou à disposição de vocês. Bora Pessoal, conversar. Tem muita coisa. Eu vou abrir a live novamente. Aí espero vocês lá. Vai ser bem rapidinho. Só encerrar aqui e começar novamente. Até daqui a pouco. Seu Nezito, por favor, guarde sua pergunta e o senhor faça novamente, por favor, que aí eu já deixo fixo que vai ser a próxima. Viu? Vamos lá. Não perde essa pergunta. Muito importante mesmo. Bora lá. Vamos lá.